Quando eu comecei a fazer o vídeo sobre Gobanos, eu pensei que seria um vídeo curto, porque não teriam tantas informações sobre o Deus, mas eu estava bem enganado. Quanto mais eu estudava sobre ele, mais interessante a história do Deus se tornava. Então eu espero que vocês apreciem assistir o vídeo do mesmo jeito que eu apreciei fazê-lo. Goibniu ou Gobanos, o ferreiro andarilho no paganismo celta. Emerge como uma figura divina, dotada de uma maestria celestial nas artes da forja, arquitetura e hospitalidade. Este deus artífice, membro dos Tuatha, que em tradução significaria tribo dos deuses, também conhecido como os Tuatha Danann, destaca-se como o habilidoso ferreiro entre os deuses, o artífice divino cujas mãos forjam os moldes da realidade. Gobanos é celebrado por sua capacidade incomparável de forjar armas de qualidade quase inalcançável. Suas criações, tão resistentes quanto o próprio céu, são testemunhas de uma perícia que transcende os limites da habilidade mortal. Foi ele quem forjou o braço de prata do deus Nuada, quando este o perde em batalha, e é dito que o braço consegue reproduzir todos os movimentos perfeitamente, como se fosse de carne e osso. Também é o dono da vaca chamada Glasgivnen, que é dito dar quantidades extremas de leite e é um símbolo de abundância. É a mesma vaca que aparece na história de nascimento de Lugus, quando Balor a rouba para si. Balor é um deus do sol, similar ao titã Hélios. No paganismo celta, os fomorianos são uma versão dos titãs, e Lugus é o deus celta da tempestade. Há também uma variação dessa lenda sobre o roubo da vaca sagrada nos Vedas do hinduísmo, onde aqui, o filho de Tvashtir, deus ferreiro dos Vedas, é o protetor do gado, e Indra, deus da tempestade, tenta roubar o gado para si. Tvashtir também é dito ser o criador do raio de Indra. No Festival de Gobanos, no auge de sua arte, ele também destila a mítica cerveja da imortalidade, uma poção que, dizem as lendas, cura ferimentos e rejuvenesce aqueles que têm o privilégio de bebê-la. Assim como Hefesto servia a ambrósia, a bebida divina para os deuses gregos. Tvashtir, o deus ferreiro védico, era o protetor do Soma, a bebida sagrada do hinduísmo. O mito mais importante sobre o Soma trata de seu roubo. Nele, o Soma estava originalmente mantido em uma cidadela no céu por um arqueiro divino. Então um falcão roubou o Soma, escapando do arqueiro com sucesso e entregando o Soma a Manu, o primeiro homem. O Rig Veda 8.48.3 diz: Nós bebemos o Soma, tornamo-nos imortais, fomos para a luz, encontramos os deuses. O que agora o inimigo poderia fazer conosco? Ou o que, ó imortal, o agressor deveria fazer ao mortal? Existe a teoria de que o Soma era feito de substâncias psicodélicas, e essa passagem do Rig Veda soa muito similar a uma morte do ego e a compreensão da ideia da não-dualidade do todo, que é algo que frequentemente acontece quando se utiliza substâncias que causam estes efeitos. Similar na cultura indígena americana, há o chá chamado de ayahuasca ou santo daime. Uma possível interpretação dessa passagem do Rig Veda seria: bebemos o Soma, tornamo-nos imortais ao percorrermos o caminho da não-dualidade e unirmos nossa consciência ao todo. Vimos as energias que compõem os arquétipos dos deuses e os entendemos. O que a morte, entre aspas, pode fazer conosco agora? Também há outra frase sobre o Soma em Rig Veda 8.79.2-6, que diz: Ele cobre os nus e cura todos os que estão enfermos. O cego vê, o coxo avança. Que aqueles que procuram encontrem o que procuram. Que recebam o tesouro. Que encontre o que foi antes perdido. Que empurre para a frente o homem de verdade. Esta frase eu coloco aqui para dar mais força ao argumento de que o Soma era uma bebida alteradora de consciência, porque somente quem já participou de rituais de ayahuasca ou do santo daime sabe a reverência que quem pratica os rituais sente pela bebida. Então Gobanos, sendo associado à bebida sagrada das religiões indo-europeias, se torna um dos principais deuses. Gobanos o ferreiro, em preparação para a guerra contra os fomorianos, diz: Eu substituirei cada lança e espada quebrada por uma nova, mesmo que a guerra dure 7 anos, e farei as lanças tão bem que nunca perderão seu alvo, nem deixarão de matar.
Tub, o ferreiro dos Fomorianos, não pode fazer tanto. O destino da batalha será decidido pelas minhas lanças. Gobanos construiu as armas dos deuses e sobrevive a uma tentativa de assassinato durante a segunda batalha de Magtura. Nessa batalha, guerreiros da tribo dos deuses e dos Fomorianos engajavam-se em combates individuais como uma forma ritual de resolver suas disputas. Independentemente de ser um Tu-AD ou um Fomoriano a sair vitorioso, havia uma diferença nos resultados que deixavam os Fomorianos perplexos. Se suas próprias espadas e lanças fossem quebradas, tornavam-se inúteis. E se seus próprios campeões fossem mortos, nunca voltavam à vida. Contudo, era muito diferente com a tribo dos deuses. Armas quebradas em um dia reapareciam no próximo em perfeitas condições, como se nunca tivessem sido usadas. E guerreiros mortos em um dia retornavam no dia seguinte ilesos e prontos, se necessário, para serem mortos novamente. Os Fomorianos decidiram enviar alguém para descobrir o segredo desses prodígios. O espião escolhido foi Ruadan, meio Fomoriano e meio Tu-AD. Ele se disfarçou como um guerreiro da tribo dos deuses e foi procurar por Gobanos. E o encontrou em sua forja junto com Lurthain, o carpinteiro, e Credni, o que trabalha com o bronze. Ele viu como Gobanos forjava pontas de lança com 3 golpes de seu martelo, enquanto Lurthain cortava os cabos para elas com 3 golpes de seu machado, e Credni unia as duas partes tão habilmente que seus pregos de bronze não precisavam de marteladas. Ruadan voltou e contou aos Fomorianos, que o enviaram novamente, desta vez para tentar matar Gobanos. Então ele reapareceu na forja e pediu uma lança. Sem suspeitar, Gobanos deu a ele uma, e assim que a pegou, ele a enfiou no corpo do ferreiro. Mas Gobanos a retirou e, lançando-a de volta em seu agressor, o feriu mortalmente. Ruadan voltou para sua casa para morrer. Gobanos, por outro lado, foi totalmente curado. Ele foi até o médico Diansert, que com sua filha Ermid estava sempre de plantão em uma fonte milagrosa, chamada Fonte da Saúde. Sempre que um dos Tu-AD era morto ou ferido, ele era levado aos 2 médicos, que o mergulhavam na água miraculosa, trazendo-o de volta à vida e à saúde novamente. Gobanos, o Artífice Divino. Uma presença que eleva a forja ao reino do sagrado. Suas lendas ressoam como reconhecimento da destreza humana na criação de objetos duradouros, fundindo o intelecto humano aos metais do universo, e assim trazendo à existência algo que jamais poderia surgir sem os 2 combinados. A Igreja Católica o canonizou e o chama de Santo Goban, onde dizem as histórias que foi ele quem criou boa parte das igrejas e catedrais da Irlanda. Gobanos é similar aos deuses indo-europeus, Hefesto, grego, Vulcano, romano, Sindri, nórdico, Svarog, eslavo, Wayland, germânico, e Tvastir, védico.